Isso daqui é um pai e um filho. Os caras estão igual maluco. Até as famílias aqui estão chocadas. Essa daqui é, digamos, um cemitério da classe trabalhadora. No mundo todo, as pessoas passam a vida inteira juntando dinheiro, seja para ter conforto, comprar bens ou garantir o futuro. Mas aqui na região de Toraja, na Indonésia, as pessoas economizam por um motivo completamente diferente: a morte. Entre os Toraja, o funeral não é o fim. Pelo contrário, ele é um dos momentos mais grandiosos e importantes da vida. Os mortos não são enterrados de imediato e o corpo pode ficar dentro de casa tratado como alguém que ainda está presente. Mas tudo isso é só o começo. Para garantir que o espírito do falecido chegue ao além, famílias gastam verdadeiras fortunas em búfalos, porcos e cerimônias. Sem eles, é impossível que a alma chegue até a terra dos espíritos, Puya. E mesmo depois dessa passagem, os Toraja continuam cuidando dos seus entes queridos, trocando roupa deles, fazendo suas vontades. Mas esses são só alguns dos muitos costumes super impressionantes dessa cultura única. A minha chegada no país foi um completo caos. Para dar contexto para vocês, a Indonésia é o país com mais ilhas no mundo, são 17 mil. E eu cheguei no país pela ilha de Java, uma das 4 grandes do país. Assim que eu cheguei, mandei muitas mensagens para dezenas de agências tentando fazer contato e saber notícias sobre cerimônias de enterro. E para minha sorte, tinha um funeral que ia acontecer dali a 2 dias. E por sorte, um anjo chamado Johan, da agência Glória Tours, falou que eu podia dormir na casa dele. Só que só tem um detalhe: a cerimônia ia acontecer na ilha de Sulawesi, que ficava a mais de 2.000 quilômetros de distância. Eu tinha menos de 48 horas para chegar lá. E assim fui eu. Novamente, pegar mais um avião e 10 horas de ônibus até enfim chegar na região de Toraja. Bom, pessoal, eu não sei o que eu esperava, mas definitivamente isso é melhor do que eu esperava. Nos vemos amanhã. Bom dia, gente. Mano, já acordei aqui com o pessoal batendo na porta. Nossa, eu tô só o pó da rabiola. Ó, good morning, good morning. Good morning. É, ó o homem, a fera. E finalmente chegou a hora de conhecer o Johan, que me convidou para ficar na casa dele e que é o dono da agência Glória Tours, que é especializada em toda a ilha de Sulawesi. Johan, the master who's having me, tá me recebendo, gente. Olha o café da manhã, que maravilhoso. Café, batata e ovos, pãozinho. Thank you very much, my friend. Welcome to Toraja. Absolutely amazing. I'm great to welcome you, né? Ó, as casinhas ali. O dia hoje vai ser... Que recepção, viu? Vocês estão malucos. No café da manhã, em poucos minutos de ideia, já deu para ver o tanto que a tradição cultural é algo importante para os Toraja. O Johan me mostrou orgulhoso algumas fotos que ele tirou dos búfalos que ele comprou pro velório dos pais dele. Gastou uma quantidade grande de dinheiro e assim também tenta influenciar um pouco seus filhos a manter a tradição viva. Oh, Dream Team! Dream Team! Really nice to collaborate today. Let's get it, guys. Let's get it. Vamos com absolutamente tudo. Eu tô com o dono da ilha aqui, ó. Dono de tudo, da visão. Vista enjaulada. Ó, olha como é que ele vem. Eu já pulei aqui da moto, deixei o Davi pra trás e começou agora a cerimônia.
Essa parte do funeral se chama passeata, onde as pessoas da comunidade e familiares transportam até macula, que em Toraja significa pessoa doente, rumo ao lugar do velório, onde o funeral vai de fato começar. Os caras estão igual maluco. E aqui, até as famílias aqui estão chocadas. E aí a pessoa tá lá dentro, como vocês podem ver. Olha o sistema de freio. O sistema de freio é pisar aqui, ó. Olha. A intenção dos caras também é manter o bom humor, entendeu? Eles ficam jogando água, aí, ó. Fica jogando água, finge que vai fazer o negócio cair. Da hora demais. Mano, que maluquice isso aqui, velho. Eles estão puxando, tá todo mundo puxando, mano. É que todo mundo tá trazendo o corpo dela pra cerimônia. O negócio quase caiu ali pra trás. Imagina o peso disso, mano. Olha só. Rapaz. Ei, vai arrebentar o trem ou não? Não arrebentou não. Aí, ó. Depois de quase 30 minutos de passeada, finalmente a Temacula chegou à sua casa. Os familiares e a comunidade estavam todos reunidos aguardando o grande momento do funeral. Já era momento de tensão no ar, pois agora é hora de trazer o búfalo para o sacrifício, aquele que será o transporte da falecida à Puia, a terra dos espíritos. O Davi tá falando assim, toma cuidado que o búfalo tem horas que ele sai correndo. Então... O líder da comunidade deu suas últimas palavras. O búfalo amarrado para não ter onde fugir. A cama de folhas, onde o corpo irá descansar, foi colocada ao lado do animal. A hora chegou. Tudo que presenciei me fez questionar muita coisa. Será que os Toraja realmente estão tão errados por seguirem essa tradição? E eu que adoro hambúrguer e churrasco, sou mais humano simplesmente porque escolho não ver o que acontece dentro dos frigoríficos? Afinal, onde que a gente traça a linha entre o que é aceitável e o que é maltrato dos animais? Eu sinceramente não conheço ninguém que vai ao açougue preocupado em saber como o animal foi tratado ou abatido, mas conheço centenas de pessoas que adoram uma carne bem sangrando. Então, quem está certo e quem está errado nessa história? Enquanto do nosso lado há muito desperdício de comida, aqueles se certificam que 100% do animal seja aproveitado, desde o couro até a carne que é doada para toda a comunidade. Eu não sei, mas julgar me parece muito fácil. E o nosso teto de vida? O que a gente faz com ele? Indonesia.
Uma das principais formas de você identificar o status social da pessoa é ver a quantidade de casas temporárias ou lantang que elas têm dentro do funeral delas. Esse daqui, por exemplo, é uma das casas, mas esse funeral que eu tô, por ser de uma pessoa da nobreza, existe até a numeração número 35. E basicamente é como se fossem espaços comuns para as pessoas compartilharem alimento, para as pessoas compartilharem bebida, fazerem os banquetes, né? Porque muitas vezes são 5, 6, pode ser 2 semanas de evento. Então serve também como um lugar para as pessoas admirarem as performances, as danças. Olha só para vocês verem. Cada vez que eu ando mais por essa estrutura aqui, eu vejo mais casas temporárias que vão ser demolidas. E a razão delas serem demolidas no final da cerimônia é para mostrar um pouco também a impermanência da vida. Esse daqui vai até, acho que o último é número 51, se liga só. Talvez você pode estar olhando e falando assim, poxa, mas que gastação de dinheiro à toa, né? Mas você tem que pensar o seguinte, nessa comunidade, a morte é tão importante quanto a vida. Às vezes ela pode ser até mais importante do que a vida. Então pessoas vêm, a família de várias regiões do país, às vezes de outros países, para vir para funeral, para cerimônia. Então assim, não dá para subestimar a importância desse momento para todos, inclusive, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu tenho para dar é número 7, 8, 9 e 10, eu vi que cada um desses camarotes, por assim dizer, dos lantangs, é responsável por um filho. Então, eu como filho da pessoa que faleceu, posso trazer meus amigos, meus familiares, né? Posso trazer as pessoas que eu quero trazer para mim. Minha irmã vai levar para o camarote dela as amigas dela. Então, é uma forma diferente de fazer uma cerimônia de encerramento, né? We are in the funeral ceremony for the Nobel class. They're slaughtering the animal around more than 24 buffalo. And tomorrow no activity because the Sunday day. Because Toraja is the always Christiani. Yeah, but now when we are alive with the Christiani, but when we die, ancestor religion of Toraja, we are called Aluk or Regio Saman. In funeral ceremony, when you are alive with the Christian, but when we are die is the Saman Aluk Todolo. But in Toraja is the life and death the same, because the Torajan people, when she die, the soul of them go to the paradise. We are called Puya. But in the Holy Bible, we are in the paradise. Because very important for we are die, because our soul go to the paradise. Each Toraja, when she die, the soul, he want to be divine. Aí aqui, ó, no final do dia, ó, eles se juntam pra... A quantidade, gente. Pra fazer uma briga de touro. Mas esse touro tá querendo brigar não, ele tá querendo só ficar rolando lá. Se tem alguma coisa legal nisso, né, se é que podemos dizer assim, é que eles não forçam. Eles estimulam, mas os dois touros não estão querendo brigar, tá ali, então tá. Mas é o encerramento aqui do primeiro dia, a quantidade de gente, ó. Quando eu achei que já tinha acabado a cota de choques culturais do dia, o Davi me levou para o mercado mais peculiar que eu já vi na minha vida. Pensa só, em uma cultura onde o búfalo é peça tão central, seja na vida ou na morte, nada mais natural do que ter um grande mercado dedicado exclusivamente para eles. Aqui, ó, nós estamos chegando aqui num dos lugares mais únicos que eu já fui na minha vida. Olha só, tá me mostrando aqui, beautiful. Isso aqui é galo de briga. Aí eles ficam fazendo carinho nos galos, porque à medida que eles fazem carinho, eles acreditam que, tipo assim, vai estimular ele a querer brigar mais. Nesse mercado aqui, uma das principais coisas que movimenta dinheiro, além da venda de búfalo, claro, é galo de briga. Thank you. E aí aqui, ó, cada um tem o seu. Lembrando, gente, imagina só que dentro de uma cultura
na qual a morte é algo tão importante, imagina você ter uma forma de garantir que você vai chegar no paraíso e você vai ter um bom status, você vai ter uma forma de ser reconhecido como o nobre que você é aqui. É esse o papel desse búfalo aqui, o búfalo albino, né? E aqui nesse mercado, aqui nesse povoado, eles criam búfalos especialmente para terem algumas mutações, né, e serem ou 100% albinos ou terem algumas marcas albinas, e o preço de um desses daqui pode chegar a valer $30 mil, né? Lembrando que em uma cerimônia de um nobre, por exemplo, vamos colocar aí que são sacrificados aproximadamente 24, os 24, 2, 3 vão ser albinos, porque isso vai ajudar muito no seu processo de puia. E assim, aqui, pelo fato deles ficarem amarrados, né, nesse negocinho, eles são muito bem tratados enquanto eles estão aqui, ó. Uma prova disso daqui é, ali ó, o cara tá alimentando, ele pega e dá o pasto na boca. Uma outra coisa também, aqui eles recebem inclusive corte de cabelo. Aqui você consegue ver, tá na régua o bichão. É bonito, hein? Tem um olho azul ainda. Ele ó, dando uma refrescada no animal. E esse daqui é um mercado gigantesco. Me falaram que é o maior mercado de búfalos do mundo. Olha só para você ver. Desde pequenininho eles têm aqui, olha esse daqui. Parece que vai ser albino. Essa marca branca na cabeça dele, o que garante? Como dentro das crenças deles aqui, para você, quando você morre, a sua alma, né, é um espectro ali, algo negro. E essas marcas brancas servem para iluminar o seu caminho até Puia, que é o paraíso para eles. Olha a quantidade de animal. O cara estava me falando aqui, é realmente como se fosse uma moeda de troca também. Tem muitas pessoas aqui do povo Torade que compram eles pequenininhos e aí tipo assim alimentam, dão todo ali o cuidado para ele crescer, depois vem aqui e revende. Então é uma forma de investimento também pro povo aqui comprar, cuidar e revender. Aqui ó, esse daqui é o mais caro de todo o mercado, $45 mil. Uma das coisas que fazem ele tão caro assim é o chifre dele. O chifre desse daqui é gigantesco. De uma ponta até a outra dá mais de 1 metro. Mano, estamos chegando aqui agora na outra área do mercado. Olha aqui para vocês verem aqui a parte dos porcos. Esses porcos aqui, eles podem valer até, no máximo, aquele branco ali, o albino pode chegar a valer 10 milhões. E 10 milhões de índias, de rúpias indonésias, né? E esse pretinho aqui pode chegar a valer 5. Olha, tem muitos. Olha o tamanho desse daqui. Uma coisa curiosa sobre os porcos é que quando você vai no funeral de alguém e você doa um porco, por exemplo, né, para ser sacrificado, os familiares eles anotam, né, beleza, o Miguel veio no funeral e doou um porco. No dia do meu funeral, alguém, né, da família que recebeu o porco vai ter que doar um porco em volta. Então assim, isso é uma forma deles manterem a tradição que tem que ser seguida. Talvez alguns de vocês que estejam vendo o vídeo a essa altura devam estar pensando que são uma cultura muito agressiva, que é uma falta de respeito com os animais e que são uns monstros. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um lado muito menos, como é que eu vou dizer, triste, pelo menos para mim, né, como amante dos animais. É um lado que me pareceu muito bonito da cultura deles e que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Eu tô falando disso aqui atrás de mim, dessa árvore em específico que tem essas marcas em negro.
À primeira vista pode parecer nada demais, mas a verdade é que tem um grande significado espiritual. Essas manchas atrás de mim são os túmulos dos bebês que não chegaram a desenvolver os dentes. Os Torá já acreditam que enterrando os bebês aqui dentro, o que eles chamam de Pasiliran, é uma forma de ajudar essas almas que são tão puras, que não chegaram a desenvolver aqui na Terra, a se reconectar com a natureza. Além disso, os Torá também acreditam que a árvore é um elo entre esse mundo e o divino. Então, colocar os bebês aqui dentro, de alguma forma, ajuda no desenvolvimento deles. E por último, a seiva da árvore é visto como uma espécie de leite materno simbólico, que ajuda a proteger o bebê em outras esferas. Uma das últimas coisas que me foi dito que para mim é interessantíssimo é o fato de que quando o bebê é enterrado aqui, ele é enterrado junto com a placenta e também sempre visualizando o planeta, né? O mundo, o exterior, porque tá certo que ele não desenvolveu, mas ele pelo menos consegue ver e observar tudo que acontece. But Davi, I'm curious though, like, what is this made of? What is the... They make it come from the special matter of the palm tree. Palm tree? Yeah, it's the symbol of the hair of the baby. Oh, okay. Yeah, and then they close. After that, they keep the baby inside in the tree leaf. Mm-hmm. Yeah. And you mentioned that these are the babies that don't have teeth. What happens with the ones that have teeth? That die 1 year old, for example. Yeah, because when the baby die without teeth, because baby is still holy. Yeah, holy. And then when the any teeth, no keep in tree because the baby he have already sin. E olha aqui o que eu falei com vocês de terem as casas temporárias desmontadas. Isso daqui foi um funeral que aconteceu em dezembro. E aqui a gente consegue ver como é que é a estrutura completamente desmontada. Já aconteceu uns 2 meses atrás, 2, 3 meses. E dá pra ver também, não sei se vocês repararam, mas me chama a atenção como que a estrutura é bem menor, né? Tem tipo um médio galpão, por assim dizer. Mas ontem eu vi pelo menos acho que uns 10 desse, que indica que realmente era um funeral muito grande de ontem. Eu realmente só fui me dar conta e atinar para isso quando eu tava conversando com as pessoas e eles me falaram, mas como eu nunca tinha estado em um, eu não sabia dizer se era grande, se era pequeno. Hello, hello! E o que vocês estão vendo atrás de mim, pessoal, é provavelmente a coisa mais marcante de toda a cultura torája. Se é que dá para dizer isso, já que tem tantas coisas marcantes sobre eles. Mas esses são os tonkonans, são as casas onde as pessoas moram. Às vezes podem morar 5, 10 pessoas dentro de uma casa dessa. E talvez você deve estar se perguntando, beleza, mas qual que é desse formato aí? Essa é uma forma de conectar com os ancestrais deles, porque eles acreditam que quando eles chegaram aqui na ilha de Sulawesi, os ancestrais chegaram de barco. Então, por isso, a razão de ter esse formato barcoso. E como vocês podem ver também, eles mantêm muito costume de colocar os chifres, né? Quanto mais chifre, digamos assim, mais status. É uma vez que o funeral, você vai ali, dependendo da sua família, você vai sacrificar 20, 30, 50 búfalos. E uma casa com vários chifres desses remete à tradição, remete a várias pessoas, várias gerações da família passaram por eles. E uma coisa também que demonstra, né, essa conexão com os ancestrais são a quantidade de desenhos que eles têm. Cada família aqui tem o seu desenho próprio. Então tem alguns tribais, né, tem vários tipos diferentes, mas no final das contas cada árvore genealógica, cada família tem o seu próprio tipo de desenho. E aí um outro ponto interessante de mencionar é o seguinte,
nós temos esse Tonconã aqui, que é menorzinho, e esses daqui atrás de mim já são bem maiores. Por quê? Esse menorzinho serve para estocar e guardar o arroz, e esse daqui é onde as famílias vivem. Olha só para vocês verem. Um ponto interessante dos tonconãs de arroz é que eles são construídos com o casco ali, né, com o tronco da folha de palmeira. Por quê? Para ser escorregadio e para os ratos não conseguirem chegar no arroz. Mas, mano, é uma coisa mais única que a outra, assim, a quantidade de simbolismo por trás de cada detalhe é uma das culturas mais únicas que eu já vi na vida inteira. Nós vamos entrar agora em um que eu quero mostrar para vocês por dentro. Aqui, ó, agora nós vamos entrar numa das casas tradicionais, para vocês verem como é que funcionava, como é que era o esquema antigamente, tá? Aqui. Primeiro, alguns pontos a se destacar. Essa casa, por ser antiga, ela não era construída com pregos, então eles usavam só essas fitas aqui, bambu e madeira. Aqui é onde dormiam as crianças, né? Os cômodos da casa. Aqui o quarto das crianças, aqui a cozinha e aqui o banheiro. Sim, aqui o banheiro, aqui a cozinha. Mas tenha em mente que isso é muito, muito antigamente, tá? E aqui, nesse lugar com mais privacidade, é onde era o quarto dos pais. Mas tem um aspecto sobre o quarto dos pais que eu quero que o Davizão explique para vocês. Yeah, in the parent room, when the parents die or grandpa die, and then they keep lying the dead in the west. The head of the dead must stand to the west. The west for the soul of the dead, and the south for the paradise, and the east for the lucky, and then north for the special place for the God. And the grandfather die, they keep the court of die long time. Sometimes we keep 1 year until 20 years, depend on the family. Way long time because the family he must look the money for make the ritual of the ceremony. But always we are give the breakfast, food, breakfast, lunch, dinner. We are give the food because she is sick or tomakula. Yeah, they're not dead yet. Not die. Acho que já deu para vocês entenderem, né, o quanto a morte, o próximo passo, é importante para o Toraja. E aqui eu vim nos lugares mais emblemáticos de toda a comunidade para mostrar para vocês o que é um cemitério da classe nobre. Esses daqui são benefícios, pessoal, que somente quem tem muito dinheiro, muito poder dentro da comunidade consegue ter essa oportunidade, entendeu? Se você for da classe pobre, não importa o dinheiro que você pague, você não vai conseguir isso, né? Essas demonstrações de caixões do lado de fora, né, saindo do penhasco, isso daqui você tem que ter um certo nível de poder. Olha só para vocês verem. Esses daqui são de centenas de anos atrás. Repare nos detalhes, como é que eles são ornados, nos mais mínimos detalhes. E aqui a gente pode ver que são várias famílias que têm aqui as suas tumbas. E aí um outro ponto interessantíssimo também é que não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, mas se for porco que está no caixão, é uma mulher. Se for um búfalo, é um homem. Então esses são alguns dos aspectos peculiares aqui da cultura deles. Ah, e um outro detalhe, se tem formato de barco, é nobreza. Como vocês podem ver, somente nobres são enterrados aqui. Mas vamos seguir que tem mais coisa peculiar sobre o cemitério dos Toraja. Como a gente já falou no vídeo, existe os nobres, a classe média e a classe trabalhadora.
Essa daqui é, digamos, um cemitério da classe trabalhadora. Muitas vezes os trabalhadores não têm dinheiro para ou bancar um funeral ou para ter o seu próprio espaço onde ele vai descansar, né, na eternidade. Então esse daqui é um exemplo de cemitério que os nobres ofereceram para os trabalhadores. Ali a gente pode ver que são os caixões. Essas pessoas, né, elas já morreram. Lembrando que aqui existe o conceito de doente e morto. Essas pessoas aqui, elas já morreram. E uma coisa que eu achei super interessante é o seguinte: dentro da comunidade Toraja, a classe trabalhadora e os nobres dividem o mesmo espaço, frequentam os mesmos lugares, mas depois da morte já é diferente, né? Os nobres ficam lá onde a gente acabou de ver e os pobres, a classe trabalhadora, tem um espaço mais recluso para eles. Então, e aí uma outra coisa interessante de notar também é como que eles oferecem, né? Tem várias oferendas de cigarros, enfim, e dinheiro também para os que já passaram. Para os seguidores raiz, que assistiram, por exemplo, no vídeo de Bangkok, vocês me conhecem bem, sabem que eu tenho certa curiosidade quando o assunto é cemitérios, vamos colocar assim. E eu não poderia deixar de vir no principal cemitério em Toraja, que é esse daqui, o cemitério do Lemo. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que ele é diferente do outro que a gente acabou de ver. Olha só, aqui tem os famosos Tal, eu acho eles absolutamente incríveis. Se liga, são esses fantoches aqui, esses bonequinhos construídos de madeira, e eles servem como uma espécie de homenagem, né, para as pessoas que já faleceram. E isso é um benefício só dos muito ricos também. E além de homenagear, eles têm todo um simbolismo por trás que serve para sempre observar e proteger os falecidos que estão dentro desses buracos aqui. Então, diferentemente daquele cemitério que a gente acabou de ver, esse daqui, os caixões, eles são enfiados dentro da montanha. E uma outra parada curiosa é o seguinte, né, como é um trabalho árduo, pensa só, você abrir um buraco dentro de uma rocha, né, e é aí onde o caixão vai. Existem muitas pessoas, inclusive aqui do lado, numa outra rocha, tem vários buracos que ainda estão em aberto, ainda estão em construção. É normal a nobreza, as pessoas aqui da região, quererem ver como vai ser a cova deles ainda em vida. Eles querem ver se realmente tá do jeito que eles gostam. É assim, mano, é muito diferente, né não? E se isso já não fosse o suficiente, meus amigos, senta que tem mais. Todos os anos, impreterivelmente, ali entre julho e setembro, acontece o Manene, que é basicamente a tradição de tirar os corpos daqui de dentro e trocar a roupa deles. Todos os anos eles fazem isso. Estão aí algumas fotos para vocês verem. Eu confesso que eu gostaria de estar aqui para ver, mas, mano, que surreal que é essa cultura, hein? Você todos os anos tirar o corpo do seu pai, da sua mãe, às vezes do seu filho, e trocar as roupas dele para garantir que ele tá bem em puia. E aqui, ó, vocês lembram daquela estrutura que estava carregando a senhora ontem na cerimônia? Eles trazem ela até aqui na frente do cemitério e deixam ela aqui. É uma estrutura que só pode ser usada uma vez. Nada mal à vista, né? Os campos de arroz ali. Gente, esse tipo de acontecimento como o Manene, para mim é uma das coisas mais fantásticas que existem no mundo, assim. Ver como que as culturas podem ser únicas. Para nós do Brasil que olhamos e falamos, caralho, mano, que... É muita loucura. Mas eu tenho curiosidade de saber de vocês. Deixem aí nos comentários, vocês acham isso algo horrendo? Vocês acham isso algo bonito? Vocês teriam curiosidade de presenciar uma cultura como essa, tipo, na sua frente? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu
quero acreditar que a maioria de vocês tem curiosidade de ver também. Apesar de que eu sei de que alguns vão dizer: ai, nossa, nunca queria ver isso nem de graça. Enfim, acho que vocês já sabem qual que é o meu lado, né? Aqui, galera. Olha só mais essa caverna aqui. Você entra, tem uma caveira olhando pra você. Tem caveira pra todo lado que você olha. Olha essa daqui como é que o dente tá. Olha só os taus ali, ó. Isso que indica que é uma caverna de pessoas nobres. Ali, ó. Ali a gente pode ver, ó. Filho, pai e avô. O Davi tava me falando que aqui as famílias tomam muito carinho, até mesmo das caveiras, né? Mesmo depois do processo de mumificação que eles fazem com os corpos, eventualmente o corpo vai, né, se desfazer e virar uma caveira. E aí, ainda assim, eles tomam muito carinho. Ali, olha. Nossa, os tal tão grande aqui, hein? Bom, pessoal, e agora acho que um dos momentos mais esperados por mim e talvez por vários de vocês. Um amigo do Davi ficou sabendo que eu tava gravando um vídeo e aí perguntou se a gente não queria ver o Tomacula da família dele. Vamos lá conferir. Now, in here we can see already explained is the west, the head of the dead. Ah, ok. Yeah, and then there are both the father and son. Father and son. Yeah, the father he died around 7 years ago, and the children, the son, 5 years ago. Bom, pessoal, e é assim que eles convivem com os mortos dentro de casa. E detalhe, aqui ó, a última ceia aqui, esse daqui é um pai e um filho. Esse daqui é o filho, 60 anos, e o pai lá, vamos ver se a gente consegue ver. A sombra tá complicada. O pai tem 80 e eles estão aqui aguardando, tem aproximadamente uns 7 anos. É, meus amigos, o mundo é muito doido. Uau, meus amigos, que loucura, velho. Tem que manter dentro de casa. Eles só vão poder fazer o funeral na hora que tiver dinheiro os 48 búfalos. Até lá, eles vão ficar paradinhos ali, sabe-se lá quanto tempo. Nossa, realmente. Ô, mano, nem fudendo, velho. Nós viemos aqui em outro cemitério, aqui que é onde acontece o manene. As pessoas tiram os corpos daqui e trocam a roupa dos seus familiares. Nós escutamos um tá. Esse cara aqui tá construindo a cova dele, que ele quer no jeitinho que ele quer. Olha. Espaçoso aqui. É. Ai. Yeah. Aqui, ó. É. Isso aqui será 50?
Hello. They do this every day? Yeah, Every day. yeah, he worked for 3 months. Oh, this is 3-month work? Yeah, 2%. Ah, ok. Caralho, mano. Pra abrir uma cova zona braba dessa, então... É 3 meses de trabalho todos os dias, 2 pessoas. Olha só. Mano, eu não me canso de espantar com esse lugar, sinceramente. Bom, pessoal, seja em Toraja ou seja no Brasil, eu só tenho uma certeza. Todos nós vamos ter o mesmo fim que esse pessoal aqui. Então, a vida é curta, aproveite, fale que ama, dance quando queira dançar, pare de sofrer por coisas que não existem ainda e principalmente, corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos porque é muito melhor você correr risco, ir atrás, tentar, errar, conseguir, se frustrar do que você nunca ter tentado. Imagina você daqui a 30 anos, 40 anos falando, nós, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tentado. O maior risco de todos é não tomar risco nenhum. Vamos pra dentro, é nóis, espero que vocês tenham curtido. Beijão. E aqui pra finalizar, um touro fazendo xixi no meio da rua.